Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Nós vamos hoje falar sobre conjuntos numéricos. Então eu tenho aqui toda a formação do todo o universo matemático de conjuntos. Então nós vamos começar aqui, olha, a explicar para vocês o seguinte. Todas as vezes que nós temos aqui um conjunto, nós temos que saber definir bem onde, né, aquele número faz parte de que conjunto. Então veja aqui, na realidade eu vou pegar aqui um marca-texto e para eu poder explicar para vocês. Olhem só, um amarelinho aqui para ficar bem destacado. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, gente. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nesse conjunto aqui, ó, os naturais. Então, na realidade, tudo começou com ele, com os naturais, que é o começo, né? Foi natural a gente formar os números. Então, os números naturais são aqueles números que são positivos e inteiro, como um exemplo que eu coloquei aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o número 56, ou seja, é um conjunto infinito, todos são. Depois aqui nós temos que tipo de conjunto? Nós temos o conjunto aqui, ó, o Z. Que tipo de conjunto é esse? O nome dele é conjunto dos números inteiros. Quais são os números que entram, que fazem parte desse conjunto? É os números positivos, que são os naturais, e os números aqui, ó, negativos, só que inteiros. Então, os números que fazem parte dessa formação é o conjunto dos positivos e dos negativos inteiros. Depois o universo matemático aumenta um pouquinho mais e a gente conhece o quê? O conjunto dos números racionais, que vem a ser representado pela letra Q. Que tipo de conjunto que são os racionais? São os números aqui, ó, que são representados na forma de fração. Ou seja, aqueles números que podem ser escritos da forma fracionária, eles são parte do conjunto do que é o conjunto dos racionais. Só que detalhe importantíssimo, um número racional, ele pode ser escrito de duas formas, o número fracionário. O número fracionário, ele pode vir escrito na forma de decimal exato, ou na forma de dízima periódica, dízimas periódicas. Então, veja, o decimal exato é aquele número que eu escrevo assim, ó, 1,5, que veio da onde? Veio de 3 meios, da metade de 3. Ó, é um fracionário, então ele é Q, só que ele pode ser escrito na forma de decimal exato, ou uma dízima periódica, tipo os números aqui, ó, 1,3333 e vai embora. O que acontece? Acontece que esse aqui é um número que tem período, ele não tem fim. As casas decimais dele são infinitas, no caso aqui o 3. Então o que acontece? As dízimas também dá para ser escrito na forma de fração, então faz parte do conjunto do que. Então só foi uma observaçãozinha aí. Então relembrando, ó, N é o conjunto dos números inteiros, está aqui. Z é o conjunto dos números N números inteiros. Z é o conjunto dos números inteiros positivos e negativos. E o Q é o conjunto dos números inteiros positivos, negativos e fracionários. Aí nós temos o conjunto do I, que é o conjunto dos irracionais, que é o conjunto dos números que são chamados de números famosos, que é o pi, o fi, o Euler, que são números que são escritos com vírgula, tipo o pi, mais infinitos aqui, mas logo depois da vírgula aqui eles não têm período, eles não se repetem, como também, vamos supor, ó, a raiz de 2, que está aqui, ó, a raiz de 2, ela vale aproximadamente 1,4, 1 e vai embora.
sem uma repetição logo depois da vírgula. Então, esse tipo de número, 2,741,3 e vai embora aqui, ó, eles são números que eles não têm período, eles não são dízimas. Portanto, eles fazem parte do conjunto dos irracionais, que são esses números aqui, olha, certo? Ó. E fechando todo esse conjunto aqui, nós temos o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a composição deles, são os naturais, o Z, o Q, o I, ou seja, todo esse conjunto aqui, olha, o conjunto do N, o conjunto do Z, o conjunto do Q, o conjunto aqui do I, todos são reais. E para terminar o universo matemático inteiro, nós temos aqui, olha, o conjunto dos números complexo, que é este daqui. O que são os complexos? Que números que fazem parte desse conjunto? Os números que fazem parte desse conjunto são esses daqui, ó, os números imaginários. Que eles vêm da onde? Que eles vêm daqui, porque o i no conjunto dos números complexos, que é o conjunto dos números imaginários, ele vale raiz quadrada de -1. Então, conclusão, esse tipo de número faz parte aqui desse conjunto, embora é um conjunto bem restrito, só esses imaginários que fazem parte do conjunto dos complexos, certo? Então, aqui, gente, eu passei para você todo o conjunto numérico matemático que existe. Então, revisando, o N, o Z, o Q, o R e o C. N, conjunto dos números naturais, são os números inteiros positivos. O Z, conjunto dos números inteiros positivos e negativos. O conjunto Q é o conjunto dos números inteiros positivos, negativos e mais os fracionários. O conjunto R é o conjunto de todos os números, inclusive dos irracionais, que são os números que não são dízimas periódicas, que não são decimais exatos, né, como a raiz quadrada de 2. Então, esses são os irracionais. Ele faz parte do conjunto dos reais. E, por fim, fechamos todo o conjunto dos numéricos matemáticos com o C, que é o conjunto dos números complexos, que são números imaginários. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conjunto aqui. Deixa seu like aí, por favor, para a gente poder fazer mais aulas aí para vocês. E, pessoal, até a próxima aula. Bye, bye!